Bom, esse problema também é interessante, mistura um pouco de mecânica aí com o eletromagnetismo. Diz o seguinte: eu tenho uma espira retangular muito longa. Então, ela tem largura L, mas ela tem esse comprimento aqui grande o suficiente para que o problema aconteça sem que ela termine. Essa é a ideia. Então, o que vai acontecer aqui? Vai pegar essa espira e tirar a pontinha dela aqui para fora da região de campo magnético. Então, só aqui, ó, dessa linha AA para cima, que eu tenho um campo magnético entrando na tela, um campo uniforme, horizontal, tudo certinho. Bom, quando eu solto essa espira, então ela tem uma força-peso mg para baixo, ela vai começar a andar. E essa área aqui dentro do campo magnético vai diminuir. Ao diminuir a área, diminui o fluxo de linhas de campo magnético, portanto, a variação temporal gera uma força eletromotriz. Tá? Essa força eletromotriz vai se manifestar, então, por uma corrente elétrica aqui no sistema. E essa corrente atravessando uma barra dentro de um campo magnético dá origem a uma força magnética IL vetor B. Então, vai haver uma força-peso e uma força magnética apontando no sentido contrário. Então, vamos ver como isso acontece. Tá? Ele quer calcular qual que é a velocidade terminal, ou seja, em algum momento ele está me dizendo que a força-peso vai ser igual à força magnética, de forma que elas têm resultante nula e, consequentemente, a aceleração é zero, ou seja, essa espira vai cair com velocidade terminal constante. Então, vamos para o problema aqui. Então, velocidade terminal significa velocidade constante, portanto, a resultante de força é nula, então a força-peso mais a força magnética, a soma vetorial, dá zero. Bom, o módulo da força magnética repara, nesse trecho aqui, ó, vai passar uma corrente I, eu ainda não sei muito bem se para a direita ou para a esquerda, depois a gente vê sobre isso, passa uma corrente I numa barra de comprimento L, num campo cruzado aqui perpendicular B. Então, a força é ILB. E o módulo da força-peso é mg. Então, essas duas forças têm que ter o mesmo módulo, direção e sentido oposto. Então, ILB igual a mg. Portanto, a corrente que tem que passar por aqui é dada por mglb. Essa é a corrente que vai ser induzida na espira quando houver movimento. Qual o sentido dela? Então, vamos ver agora. Se a espira está caindo, se essa área está diminuindo, o fluxo está diminuindo. Eu tenho que gerar uma corrente de forma que aumente essas linhas para dentro, para compensar a diminuição. Então, eu tenho que ter uma corrente no sentido horário, para que as linhas que entram aqui no campo aumentem e compensem a diminuição de fluxo. Bom, repara que a força vai atuar nesse segmento. A força nesse segmento e nesse segmento, que força? A força devido a uma corrente I atravessando um certo comprimento de barra imerso no campo magnético. Vai ser uma força ora para um lado, ora para o outro. Então, a resultante aqui nessa direção é zero. Então, só estou considerando esse segmento aqui da barra. Tá? Então, quanto vale essa corrente? Epsilon sobre R. Então, quanto que é o epsilon? Vai ser a variação temporal do fluxo magnético, B vezes A. O B é constante e a área eu chamei aqui de L vezes um certo valor X aqui. Eu não sei quanto que é, mas esse tamanho aqui. Por quê? Porque eu quero a derivada temporal. O L é constante, o B é constante, mas o X não. Então, o dx dt é justamente a velocidade que eu estou buscando. Então, essa velocidade é igual a epsilon sobre BR. Substituindo aqui o epsilon como RI e o I com aquela expressão, a gente consegue calcular que a velocidade terminal de queda é dada por essa expressão. Ou seja, se você solta essa espira com uma certa massa dentro de um campo magnético, ela não cai, vamos dizer assim, em queda livre, ela cai mais lentamente, porque vai surgir uma força para cima que vai, vamos dizer assim, anular ou aliviar a força peso.
Ela cai com velocidade constante, menor do que seria uma queda livre, mais lenta do que uma queda livre.